na igreja e a gente colocou umas cordinhas e as pessoas pegavam aquela cordinha e ficava uma equipe gritando uma coisa do lado, outra equipe gritando o outro. E a gente às vezes colocar um filho, né, ou o pai gritando para um filho, e no meio daquele mundaréu de voz, quando tu sabe qual é a voz do teu filho ali, que nem o Deus olhando para nós, uma multidão de vozes pedindo coisa para ele. Quando ele ouve, né, a gente tem que ser sensível da mesma maneira que o pai é a nossa voz, a gente tem que ser sensível à voz dele, de entender, não, isso aqui é um direcionamento de Deus. Ah, mas eu vou abrir mão da minha vida financeira, da minha rede social, porque, né, jogador, tal, né? Exatamente. Pra viver algo que Deus quer, que talvez seja mais secreto do que exposto, né? Exatamente. Não, isso aí do secreto é muito interessante porque eu entendi de Deus essa parada que antes dele me revelar, ele queria me esconder. Então, eu entendi que até, né, a gente vai conversando e vai vindo memórias, né? E eu também entendi que o futebol, de certa forma, ele estava já atrapalhando, talvez, a minha vida com Deus. Meu Deus. Porque até tu falou como é que fala, do discernimento ali e tal. E eu entendi que a partir de certo momento eu estava conseguindo né, conciliar as coisas, mas a partir de certo momento eu estava entendendo que eu já não estava conseguindo mais. Porque tinha, claro, rotina de treinos e tudo, treino de manhã, de tarde, ficava cansado quando chegava lá no quarto, e só dava tempo de dormir, só dava vontade de dormir, chegava, dormia. Só que eu falo, né, que só sente a ausência de Deus quem é íntimo, né? Quem busca a intimidade. Então, cara, eu entendi que eu falo, cara, tô sentindo falta dele, tá ligado? Tô sentindo falta dele. Eu tô entendendo que isso tá, em vez de estar agregando, tá mais me atrapalhando de eu me aproximar do que outra coisa. Então, eu decidi renunciar por conta desse relacionamento, claro, do entendimento do que eu já tinha para fazer após isso, mas também do entendimento de que isso estava ocupando o lugar de Deus na minha vida, de certa forma. Então eu decidi, né, abrir mão do que for preciso para colocar Jesus no centro, né, no centro da minha vida, do meu coração. Uma vez eu ministrei na igreja que eu falei que a nossa vida ela é regrada por EET. Escolha, encontro e troca. Exatamente. Cara, eu escolho hoje, né? Tu escolheu, te fiz um convite, o meu dia tal, tu escolheu tá aqui, né? E as nossas escolhas, elas interferem muito em nós. Sim. Essa escolha gerou um encontro, né? Que nem a tua vida, né, cara? Tipo, tu teve uma escolha de se tornar um jogador, depois de se tornar jogador, teve a escolha teve encontro com vários treinadores, com vários times, te proporcionou esses encontros, né? E depois teve que fazer uma troca. Exatamente. Mano, engraçado é que Deus, ele usa situações até para gerar conexões, né, cara? Então, tipo assim, hoje eu tenho, através do futebol, eu consegui ter muitas conexões com muitas pessoas. Então, eu acho que Deus usa todas essas formas, né, para a gente falar algo, né, que tudo é para honra e glória do nome do Senhor, né? Então, ele usa tudo isso para crescimento, para honra e glória do nome dele. Então, eu acho que a gente caminha muito nisso, sabe? Muito nisso. E então eu decidi abrir mão, né? Fiz uma troca. Fiz uma troca e eu acho que, cara, tem uma frase que fala, que eu aprendi com o Alê, né? Que ele fala assim, que o privilégio é maior que o preço. Então, aos meus olhos naturais, aos olhos do meu sonho, foi difícil. Mas quando eu comparei isso com o privilégio de poder estar mais perto de Jesus, poder obedecer a Ele, mano, daí eu entendi, cara, tem muito mais valor. Então eu tô... Cara, é que nem tu falou, tipo, por mais que a gente às vezes tente fazer com que as pessoas entendam, é impossível quem é teu treinador, cara, imagina só, tu não foi um cara rebelde no treino. Exato. Ah, tu não queria treinar. Não, cara, mas tu tá bem, por que não, cara? Eu só quero ir, sabe? Exatamente. Me deixa aí, sabe? Exatamente. Porque a gente precisa desprender, às vezes, né? A gente precisa se desprender das coisas dessa terra para tentar viver um eterno, né? Exato. Porque eu acho que quando Deus ele vai falar a respeito do rico, né? Ele não tá falando sobre a riqueza, de fato, bens, propriedades. Ele tá falando do coração, Exato. né? Ele tá tão preso nas coisas dessa terra, tão preso que ele não consegue ainda, tipo, ele tá tão preso que ele não consegue se desprender daqui para viver algo com Deus no céu. Por isso que ele fala, tipo, é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que, né? Então... Exatamente.
E é engraçado que, voltando para Abraão, tem algo que fala muito sobre isso, né? Que Abraão ele não se preocupou em morar em tendas, porque ele estava aguardando algo muito superior, ou seja, ele tinha uma visão em algo muito além daquilo. Então eu falo que cara, quando a gente entende o porquê disso, a renúncia não nos custa, sabe? Eu entendo, então, tipo, quando eu entendo o porquê, o pra quê de todas as coisas, a renúncia ela não tem valor para mim. Então, eu entendi que valia a pena, eu entendi que cara, tipo assim, vale a pena, tá ligado? Que valia a pena eu abrir mão do que for preciso por Jesus, porque, cara, eu vivo a minha vida, eu acho que quem tá perto de mim sabe, minha vida é em uma constante paixão por Jesus, né? Dia após dia. Então, eu acho que da mesma forma que Deus ele usou algumas formas também o seu próprio filho para demonstrar amor a nós, então eu entendo que eu tenho que fazer algo que, claro, não vai se comparar, mas claro. que vai faça usar sentido. as ferramentas que ele te dá, tu vai usar para adorar exatamente. Ele. Então, cara, o privilégio é muito maior, mano. É muito maior do que o preço que é pago. O Salmo 150, né? A gente, ele vai falar que... eu acho que vai colocar aqui na telinha para nós. Ó. Dale aí. Mas o Salmo 150, ele traz algo muito profundo, né? Que... ali, ó. Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo. Louvem-o na sua assembleia dos fiéis. Sabe? No 2 ali, pode passar. Louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Cara, eu acho que quando ele tá escrevendo isso aqui, cara, ele não tinha palavra para descrever o tamanho que era Deus, exatamente. sabe? Assim, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, não, imensidão. Tipo assim, é algo que, cara, o espaço ele é imenso. A gente não consegue, tipo, entender o tamanho que tem. Quanto mais fino a gente consegue chegar, mais a gente consegue dar, menor a gente vê que a gente é. Exatamente. Tá entendendo? Cara, é engraçado que a adoração, ela demanda muito disso, né? Eu falo, acho que interessante a gente entender primeiramente o que é adoração, né? E eu entendo que adoração além de nós expressarmos, né, com as nossas palavras os atributos de Deus, que Ele é digno, que Ele é santo e tudo mais, eu acho que é a nossa resposta também à revelação de quem Deus é, né? Então, eu entendo isso que, cara, eu fico pensando quando Davi escreveu isso, eu fico pensando ele ali, né, escrevendo e imaginando toda essa revelação. Ele fala assim, mano, louvem ao Senhor, tá ligado? Tipo, exaltem o nome dele, louvem de todas, até ali, acho que tava no 150, né, que fala. Então, cara, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre essa revelação de quem Deus é. E a nossa adoração, a gente adora não porque... A gente adora pelo fato do reconhecimento de quem Deus é, né? Exato. Então a gente adora na medida em que é nos revelado. Eu acho que até lá em Apocalipse vai falar, né, que fala aqui, né, que os anjos estão lá cantando dia e noite, santo, santo, santo. Só que aí um pouquinho à frente vai falar que o Cordeiro, né, é apresentado para eles. E aí fala que eles entoaram um novo cântico, ou seja, houve uma nova revelação. Então, cara, imagina assim, se até mesmo eles que estão lá no céu não conseguem ter a dimensão da revelação, sempre tem algo novo para se revelar. Imagina, então, estão com a gente aqui, né, cara? Então, acho que eu vejo muito esse entendimento. Eu acho que o maior privilégio que nós temos hoje do Novo Testamento é a gente entender o que nos aguarda no céu. Exatamente. Porque os caras do Velho Testamento, eles não sabiam o que aguardavam no céu. Exatamente. O que tinha para eles. Tipo, quando Salomão ele escreve aqui, se quiser deixar na tela para nós aqui, o Salmo 150, pode deixar parado aqui no 2, por enquanto. Quando ele escreve aqui que ele tá falando sobre a imensidão, cara, ele tá falando sobre... Salmo 149. 150. Salmo 152. Ainda não. 152, quando ele entende dessa... Eu sabia que ia dar guru. Valeu, Alisson. Obrigado. Boa. Ele tá só com uma tela, tá complicado mesmo. Por queimaram o monitor. Não, mas ele é fera. Valeu. Deus te ama e eu também. Louvem-nos pelos seus feitos poderosos, louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Cara, aqui eu queria poder parar com Salomão, assim, num podcast
e perguntar pra ele o que era imensidão pra ele. Porque hoje a gente vai, que nem tu falou de Apocalipse, a gente consegue saber, né, com os nossos olhos de fé, quando a gente lê ali o livro da Bíblia, do Novo Testamento, quando a gente chega em Apocalipse, a gente entende que existe um céu, que existe uma casa, Exato. que existe um cordeiro, que existe um rei que está sentado no trono, que ele nos aguarda, né, sabe, para ter uma comunhão com ele, para poder cantar santo, santo. Eu que sou desafinado cantar santo, sabe? Sim. Então a gente... Mas Salomão, nessa época, ele não tinha, tipo, um céu descrito como seria. Ele adorava porque ele tinha entendido algo em Deus, cara, sabe? Exatamente. Ele entendeu algo em Deus que a gente, nos dias de hoje, com um livro de Apocalipse que nos relata, né? Que a gente pode se fluir em imaginação, né? Eu converso muito com o meu pastor, que eu digo pra ele, quando a gente se reúne, a gente dá umas viajadas, meu. Porque a gente começa a imaginar, cara, como é que vai ser, velho? Sabe? Como é que vai ser? Como é que vai ser o cordeiro? Imagina que Deus, ele é tão grande que o descanso dele, os pés dele descansam na terra. Cara, a imensidão, que nem Salomão ele tá relatando aqui, sabe? Sobre o louvor, sobre adorar. Imagina o que ele tava incentivando o povo, né, cara? Exatamente. Cara, eu gosto muito disso porque eu acho que tudo é uma questão de busca, né, cara? Acho que tudo é uma questão da gente buscar essa revelação realmente. E, cara, eu acho que claro, a plenitude dessa imensidão a gente só vai ter mesmo, né, quando Jesus voltar e tal. Só que eu acho que uma coisa que a galera, né, nós, todo mundo no todo, que precisa entender é que existe a oportunidade de nós vivermos um vislumbre daquilo que nós vamos viver um dia hoje. Então, tipo assim, eu acredito que, cara, que Salomão, ele teve essa, né, ele teve essa revelação, assim, sabe, um pouquinho da grandeza de Deus para ele ter falado isso. Então, uma oração que eu sempre falo, assim, cara, que eu faço, Deus, eu sei que a plenitude de tudo isso, dessa grandeza, da sua revelação, eu vou viver lá na frente, mas eu quero ter experimentos disso. Trazer isso para a terra. Eu quero trazer isso para a terra. Eu quero ser um canal para que não só eu, mas sim as pessoas possam entender que, cara, que existem porções que a gente pode viver hoje, sabe? Existem porções que a igreja pode viver. Então, eu acho que eu tenho gastado minha vida assim, né? Adorando, levando as pessoas a esse entendimento, assim. A buscar ter esse entendimento, né? De trazer uma fraçãozinha do céu na terra. Exatamente. É que às vezes a gente acha, o culto foi bom, o culto foi ruim, porque a gente traz um tema tipo, não tocou a canção que eu gosto. Exatamente. E às vezes a gente vai na igreja só por uma canção, e na verdade tu tem que ir na igreja pela presença de Deus, né? Que não tenha nenhum instrumento, que não precise de um ministro, mas que, né, eu acho que o Joey, ele fala muito disso, né? O Joey, meu pastor, sim, ele fala muito disso, ele disse, cara, eu queria chegar um dia na igreja e dar só uma nota e a igreja começar a adorar, a igreja começar a cantar sem que precise o ministro impulsionar a igreja para isso, né? Exato. Porque hoje é exatamente o papel do ministro, né, como tu, é impulsionar a igreja no ambiente de adoração, né? Exatamente. Cara, eu acho que acontece muito isso nos dias de hoje. As pessoas, elas deixam talvez toda a responsabilidade no ministro. Meu Deus, exatamente isso. Sendo que, cara, quem faz a adoração, quem faz o mover acontecer, quem faz toda a adoração é a igreja num todo, sabe? E eu acho que quando a gente entende que a gente não vai, talvez, pro culto apenas para receber algo, mas sim para entregar aquilo que a gente já tem recebido na semana, eu acho que muda completamente toda a realidade, sabe? Quando a gente entende que a gente tá indo no culto para entregar uma adoração através de uma revelação de quem Deus é, cara, eu fico imaginando, né, cara, se toda a igreja fosse com esse pensamento, tipo assim, se não fosse só 20 ou 30 que entendem que cara, não é, eu não me movo pelo que o ministro fala, eu me movo por aquilo que eu tô vendo, tá ligado? Tem muita gente que até me pergunta assim, né, que quer ministrar, que me perguntam ali no Instagram, assim, cara, como que eu faço para adorar? Tipo assim, sabe? Como que adora? Como faz, assim? Como é que eu começo nisso? E, cara, eu sempre empurro pro relacionamento. Eu sempre empurro Mateus pro secreto. 6,6. Eu sempre, cara, fecha a porta do teu quarto, vai. Porque eu acredito muito que, falando um pouco dos ministros agora, que a nossa adoração, ela não é para a igreja, né?
A gente ministra para Deus e, consequentemente, Deus ele muda todo o ambiente. Então, tem até uma frase que fala, né? Quando o interno toca o eterno muda o externo. Só que eu acho que, tipo assim, tem muita gente que confunde que que a adoração ela é só para o ministro. Né? Tem muita gente que acha que, tipo assim, que só o ministro ele tem que estudar sobre a adoração, só o ministro tem que, né, tem que entender essa parada do louvor, da adoração, mas não, isso é o papel da igreja. Né? O papel da igreja é entender que precisa adorar, o papel da igreja é entender que a adoração ela acontece num todo. Então, eu acho que quando a gente entende que a gente vai para o culto, que a gente vai para um culto, para engrandecer o nome de Jesus, a gente vai para o culto para ter a revelação de Deus e para entregar essa resposta, a revelação que Deus está entregando para a gente, eu acho que muda toda essa parada. E eu acho que o papel, né, meu como ministro é trazer esse entendimento de que, cara, não é eu que faço a parada acontecer, não é alguém que faz, não, pelo contrário, somos todos nós que fazemos. É o corpo, né? É o corpo que faz essa toda adoração mudar a acontecer. atmosfera, né? Exatamente.